Para nós é uma alegria muito grande retornar aqui, né? Deixo aqui um abraço afetuoso para os dirigentes, todos os companheiros do Centro Espírita Nosso Lar Maria de Nazaré, aos diretores, né, do CEUMAR, e um abraço afetuoso também a todos os dirigentes de casas espíritas representadas hoje aqui nesse espaço. Muito bem. Nosso tema está na obra A Gênese, correto? A Gênese é a última obra publicada por Allan Kardec. E por curiosidade, o título da nossa exposição dessa manhã é o último item escrito por ele. A geração nova está no capítulo 18, são chegados os tempos, que é exatamente o último item, digamos assim, publicado por Allan Kardec. É lógico que depois ele continua, porque a Gênese é publicada em janeiro de 1868, no ano seguinte Kardec vem a fazer o seu retorno para a pátria espiritual. Mas da publicação da Gênese em janeiro de 1868 até o seu desencarne em 1869, ele continuou trabalhando principalmente na Revista Espírita, né? Inclusive, pouco tempo antes de Kardec desencarnar, tinha ali já a edição prontinha daquele mês no qual ele retorna à pátria espiritual, né? Então, a obra Gênese, ela fala de passado, presente e futuro, né? A obra Gênese é o desdobramento da quarta parte do Livro dos Espíritos. Não sei se vocês lembram. O que diz a quarta parte do Livro dos Espíritos? É muito importante, né? A gente fala muito das leis morais, né? Mas a quarta parte fala das esperanças, das consolações. E se tem algo que a gente mais precisa nesse planeta tão difícil, é esperança e consolação. Então Allan Kardec não podia deixar de fechar justamente trabalhando esperanças e consolações. O capítulo 18, que está inserido a geração nova, ou a nova geração, dependendo da tradução, né? O Herculano Pires, por exemplo, é geração nova. Em outras publicações, a nova geração, né? Mas tanto faz, né? Aí o jogo de palavras, né? A grande questão é que o capítulo 18 são chegados os tempos. Então, é um capítulo que está chamando a nossa atenção para que a gente possa despertar. Que o tempo é agora. Então a gente precisa o quê? Tomar a iniciativa da nossa vida e, de preferência, ajudar diante daqueles que estão ao nosso redor. Então esse é o grande desafio. O capítulo A Geração Nova, Allan Kardec vai trabalhar todo o momento, várias questões que estão muito presentes nos nossos diálogos no movimento espírita, que é a famosa transição planetária, né? A gente, vez por outra, vê algum colega falando sobre isso, não é isso? Algum irmão de caminhada. A transição planetária. E, digamos assim, no bojo desse texto, dessas questões, ele vai trabalhando inúmeras situações, né? Ele começa falando sobre a questão do processo emigratório. E isso não só a doutrina espírita fala. E aí é a grande questão que a gente precisa estar atento. Porque muitas dessas teorias, inclusive, muitas dessas questões que são abordadas por outras filosofias, por outras religiões, acabam entrando também dentro da doutrina espírita. Por isso que é importante a gente estudar, a gente ler. A obra Gênese é pouco estudada nas casas espíritas, né? Alguns vão dizer porque ela tem uma dificuldade de leitura, não é isso? Uma dificuldade de estudo. Tem gente que pula o capítulo Uranografia Geral do Universo, não é isso? Eu já escutei alguns irmãos dizer, né, mas tem muita coisa ali que já está datada. Ué, é evidente, né? É claro. Primeiro que Kardec era um grande intelectual, mas não era alguém profundo conhecedor das ciências naturais. Um naturalista, né? Um biólogo, podemos dizer hoje. Ele não era. Ele era um grande intelectual. Ele faz um esforço nesse capítulo falando sobre, de alguma forma, a formação do planeta. É isso que ele está dizendo. Agora, é lógico que é um texto, naquele momento, dele, Allan Kardec, escrevendo, do século XIX.
E a partir desse momento, a ciência ela foi se desenvolvendo e em vários momentos Kardec falou sobre isso. Né? A doutrina espírita ela é progressista nesse sentido, sem sombra de dúvida. Ela caminha para e passo com a ciência vai se desenvolvendo, inclusive ela já vem comprovando muitas das coisas que foram anunciadas pelas obras espíritas. Então ali, quando Kardec faz esse esforço, falando sobre a formação, né, do orbe, ele está ali usando as ferramentas que ele detinha naquele momento. A gente não pode olhar, né, digamos assim, é um equívoco da nossa parte, né? Na área da história, das ciências humanas, a gente chama de anacronismo, né? É quando você olha para o passado e você quer que o personagem do passado pense como o presente. E não é possível que ele faça isso. Por quê? Porque, como espírito, sem sombra de dúvida, a gente percebe nitidamente pelo seu trabalho, pela sua obra, porque é assim que a gente avalia, né? O que Jesus fala? A obra fala por si, né? E a gente percebe nitidamente que Kardec era um homem muito à frente do seu tempo. Mas ele tinha, obviamente, as limitações de alguém que era da metade do século XIX. Né? Então, muita água passou embaixo da ponte depois, né, desse período. Né? Na área das ciências, a gente percebe a própria questão da física, né? A física quântica e muitas outras coisas que foram aparecendo e surgindo e trazendo informações para a gente muito importantes. Creio que vocês já ouviram falar sobre o telescópio James Webb, não já? É um projeto de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões. Que envolve, em especial, 3 agências de 2 países, de um conjunto de países. A NASA, obviamente, teria que estar, né, pelo seu desenvolvimento que foi conquistando com as suas pesquisas e investimentos. A NASA, a Agência do Canadá e da Europa. Então é um esforço coletivo. Esse telescópio tem trago para a gente, esse projeto, vamos chamar de projeto, ele tem apresentado para a gente dados assustadores. E eu não sou alguém da área da física, da química, né? Mas a gente acompanha, né, como uma pessoa comum. Até porque a imprensa e o jornalismo sério, ele tem como missão justamente isso. Trazer aquilo que não é entendível para o público comum, para que o público comum possa entender. Então, se a gente começar a ler, né, jornal, diariamente, eles vão sendo publicadas essas notícias. Pois bem, segundo esse projeto, existem 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem 200 bilhões de estrelas. Não tem nem calculadora para fazer essa conta, né? Vocês estão rindo, né? Eu ia pedir o Sérgio para me ajudar, mas não vou fazer isso com ele, né, Sérgio? Deixei a calculadora em casa. A calculadora não vai dar, Sérgio. Ela não tem ali... Você precisa de computadores avançados, né? Que é ali para poder fazer esses cálculos, né? Muito bem, vamos lá. Cada galáxia tem 200 bilhões de estrelas. A nossa Via Láctea tem 200 galáxias. Veja bem, a informação inicial, 3 trilhões de galáxias. A Via Láctea tem 200 planetas. A Via Láctea tem 200 planetas. 200 bilhões de estrelas. Refazendo, vamos lá. É tantos trilhões que a gente se perde. 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem 200 bilhões de estrelas. A Via Láctea tem, olha só, 200 galáxias e 17 bilhões de planetas próximos à Terra. Próximos à Terra, a Via Láctea. O Sistema Solar está dentro da Via Láctea. Nós fazemos parte desse pequeno sistema.
tentem dimensionar o que é a grandeza do universo. E alguns vão dizer multiverso, né? Que é uma teoria de universos paralelos, vários. Mas vamos pensar só o universo. Então vejam a dimensão do que é a gente entender a grandeza de Deus. Não é à toa que Allan Kardec, quando ele inicia o Livro dos Espíritos, ele começa com a primeira pergunta dizendo: o que é Deus? Não é isso? Ele nem se aventura, Ivonete, de perguntar quem é Deus, né? Kardec não vai ter essa pretensão, né? Quem é Deus? Porque quem traz uma ideia de quê? Pessoa, identidade, né? Então, o que é Deus? E, obviamente, os espíritos ali, que estão assessorando Kardec, que a gente chama de espíritos superiores, mas a gente tem que ter uma ideia também, né, de que é espírito superior. Espíritos superiores são aqueles que estão acima de nós, é um superior, né? O nosso anjo de guarda é um espírito superior, concorda? Mas é um espírito dotado de altas habilidades, de conhecimento e muita maturidade espiritual? É evidente que não. Até porque o anjo de guarda, ele também está, de alguma forma, ali, um pouco acima da realidade daquele que está encarnado, né? Que já tem uma certa maturidade, é evidente, né? Mas espíritos com missões diferenciadas, obviamente, ele tem espíritos orientadores que estão no nível mais acima. Então, que a gente possa entender também essa ideia de espírito superior. Então, ele estava ali sendo assessorado por essa pleiade de espíritos, né, que o conduziram no processo da codificação. E aí a resposta, brilhante, mas não diz muita coisa, né? Inteligência suprema, causa primária, primeira, que origina de todas as coisas. Mas isso não dá dimensão do que é Deus, dá? Não dá. Mas os espíritos tinham como dizer? Não tinham. Ainda que eles fizessem um tratado naquele momento. Nós não suportaríamos, né? Digamos assim. Por quê? Porque dado é a nossa realidade ainda na infância espiritual. Então, o que pode ser para a gente, naquele momento fornecido, é isso. E a resposta é brilhante. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a gente falou dos dados, né, do James Webb. E aí a gente imaginar quantos planetas, nesse grande conjunto imenso, existem ali o seu governante e o seu responsável. Especialmente aqueles que estão destinados à evolução dos espíritos, assim como a Terra. Se a nossa humilde Via Láctea tem esse conjunto de planetas próximos à realidade terrena, próximos no sentido que? No sentido geológico, que ele está dizendo também, de tamanho, né? De determinados recursos. É lógico que essas informações ainda estão sendo exploradas. Não sei se vocês viram, mas na semana passada saiu uma informação importantíssima. Quem trouxe para a gente? James Webb, de novo. Foi visto, né, um dado importante de alguns tipos de gases variados ali de sulfetos, né, que são emitidos quando há vida orgânica, fitoplâncton, seja lá o que for. É específico esse tipo de gás. Ou seja, é um indício que eles estão vendo de um planeta bem distante. É até um código, NB, eu não lembro agora exatamente, né? Um código que eles falaram, NBK, alguma coisa assim, aonde eles percebem indício de vida orgânica. Então, quantas informações e quanta coisa ainda está para chegar para a gente? Vocês já imaginaram isso? E isso só dá a dimensão de quê? Da grandeza de Deus, da grandeza do universo. E nos diminui, de certa forma, né? Dentro daquela ideia de achar que a gente é o centro do universo, né? Como determinado durante longo tempo da história, assim o ser humano se viu, principalmente no período medieval, né? Na antiguidade também. Existiam teorias que baseavam, fundamentavam essa ideia de que a teoria geocêntrica, né, onde a Terra seria o centro do universo, e a gente depois foi descobrir, né, que a Terra é nada mais, nada menos que um humilde planeta
dentro desse grande conjunto imenso que é a realidade da criação divina. Então Kardec trabalha essas questões na Gênese. Mas é evidente que para a gente o mais importante é o quê? A gente está falando desses dados, claro que eles são válidos e eles contribuem aqui para o nosso raciocínio. Mas a grande questão para a gente, o mais importante, que inclusive Allan Kardec vai deixar lá, escrito na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é mais importante? Kardec inicia o Evangelho falando ali da vida de Jesus, os milagres, as predições, as palavras que foram utilizadas pela Igreja Católica para ser fundamentado os seus dogmas. Mas o mais importante da trajetória de Jesus, o que é? A moral. O ensino moral, exatamente. E é nisso que Allan Kardec vai se agarrar quando ele imagina o projeto Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a gente lê a Gênese, é isso que tem que ser preocupante para a gente. É o ensino moral, não só a Gênese, né? Não só a Gênese. As outras obras também. E levar, como diz lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, sempre que for possível, a esperança e a consolação. Ser o mensageiro da paz, como os jovens acabaram de cantar em determinado momento. Não era isso que dizia Francisco? Aonde a gente chega, que a gente seja o mensageiro da paz. E muitas vezes a gente não consegue ser mensageiro da paz nem dentro do nosso lar. Não é isso? Às vezes a gente é o passageiro da agonia, né? E traz ali perturbação para o lar. Porque muitas vezes perturbado é sempre o outro, nunca é a gente, não é assim? Eu sempre brinco que a gente vai à casa espírita, aí tem uma página interessante, ou tem uma música que foi tocada, que toca o nosso coração. Tenho certeza que de vocês foram tocados, né? E aí quando a gente chega em casa, o que a gente diz para o cônjuge ou para aquela pessoa que não foi à casa espírita? Que pena que você não viu. Que pena que você não viu, aquilo era para você, era isso? A mensagem do jovem foi lida, era para você, olha, tinha tudo a ver com a sua realidade. Não, era sua. É para você, né? Quem está aqui é quem mais precisa, né? É quem mais precisa. A realidade do outro é o outro. Só que a gente quer sempre o quê? Orientar e dizer o que é melhor para as criaturas. Muitas vezes a gente não consegue dizer nem o que é melhor para a gente, né? A gente fica andando aí nessa corda bamba da vida, né? Com dificuldade, caindo, levantando, né? Como diz o apóstolo Paulo, com os joelhos desconjuntados. O que ele está falando com isso? Né? Fraquejando, sucumbindo, né? Essa é a nossa realidade de espírito ainda em aprendizado. Não vamos dizer espírito inferior, em aprendizado, é melhor, né? Nós somos espíritos em aprendizados. Mas hoje a gente já fez uma grande escolha. Olha aqui a gente aqui sentado agora falando de doutrina espírita, né? Escutando uma música ali com a mensagem espírita, olha a página que foi lida, olha a energia que está sendo gerada aqui nesse espaço. Nós temos aqui uma unidade de pronto atendimento aqui na frente. Quantas pessoas estão ali agora desejando, né, sair dali o mínimo necessário para viver e ter condições de tocar a sua própria vida? Sendo cuidado muitas vezes por pessoas que eles nem sabem quem é. Muitas vezes a gente vai achar que, nossa, fulano é especial, atribuindo isso a um artista famoso, seja lá o que for. Para aquela criatura que está ali, não tem ninguém mais especial do que aquele que está cuidando dele. Principalmente aqueles que estão ali em situações de atendimento mais grave, né? Numa UTI, sendo cuidado, recebendo o mínimo necessário ali. Então olha a realidade. E vocês acham que essa energia que está sendo gerada está indo para onde? Né? É benefício nosso, obviamente, mas a comunidade está sendo beneficiada. Aqui a unidade de pronto atendimento, quem está ali está sendo beneficiado. Aqui é um hospital. Claro, e aqui também, de almas, mas aí a gente está falando da questão mais exclusiva material. Até porque ali também muitos espíritos estão lá que não sabem que desencarnaram. Olha aí, ó, o corredor formando e entrando. Às vezes na reunião mediúnica a gente vê muito isso. Aqueles que participam ou já participaram, já presenciaram, né? O espírito vem como mensageiro, dizendo assim, ó, vem dar informação, mas olha, mas tem muito comigo. E aí você começa o atendimento dele, e aí, se o esclarecedor tiver essa perspicácia ali, né? E aí tem um processo intuitivo também, né? Ele vai formando, ele fala isso, né? Ele induz. Nossa, nós estamos aqui abrindo a porta, formando esse corredor, esses irmãos estão vindo, você vai trazendo.
E aí o espírito vai relatando às vezes, nossa, tá vindo todo mundo, tá passando por aqui, não acontece? E o médium vai ali na psicofonia falando. E aí você vê, né? Às vezes, um processo de libertação de uma série de espíritos que estão presos dentro de uma realidade. Por quê? Porque ao longo da sua existência viveram exclusivamente pensando dentro da perspectiva material. Se você pensa como matéria, você quando desencarna, você vive como matéria. Lembra do filme Nosso Lar? Quem lê o livro é melhor, né? Mas leia o livro. Mas quem vê o filme também já ajuda, né? Porque essa parte é muito bem retratada no início. É com maestria, né? O processo de deterioração que vai acontecendo com o André Luiz ali no início. Sente fome, sente sede, dificuldade, necessidade. Por que isso acontece? O espírito não tem estômago mais para completar, é isso? Tem? Mas se pensa como matéria, tem. Continua tendo. Continua tendo as mesmas necessidades. A barba cresce. As vestes ficam rotas, apodrecidas, mau cheiro. Por quê? Porque continua com o pensamento vinculado o quê? Na matéria. Vai ser matéria. Fica preso dentro de um cômodo, de uma casa e não consegue sair. Mas ele é espírito, como não consegue sair? Ele não tem matéria. Ele pode atravessar a parede, sim ou não? Claro, Ele não tem matéria densa, concreta. Mas ele não sai. Por que não sai? Alguém tem que abrir a porta para ele. Esse abrir a porta desse labirinto, muitas vezes que esse espírito está preso, é justamente o quê? A instrução. E esse é nosso papel. Quando Allan Kardec fala, são chegados os tempos, é isso. Não é a gente ficar jogando a responsabilidade para espírito que vai vir salvar o nosso planeta, não. Isso é um equívoco muito grande. Quando Kardec fala do processo migratório, ele já inicia o texto falando sobre isso. Do processo migratório. Mas não é um movimento único de lá para cá. É indas e vindas. Indas e vindas. Então a nova geração é uma mudança geracional, mas não exclusivo com a vinda de espíritos de outra galáxia para aqui, para resolver o nosso problema. O nosso problema, as nossas angústias e dificuldades precisam ser resolvidas por nós. Esse é o nosso propósito. A gente está sendo convocado para isso. Agora, é lógico que a espiritualidade, o que ela faz? Ela promove, em determinado momento, o aceleramento do tempo. Né? Não é um aceleramento do tempo cronológico. Isso aí não. Isso é um instrumento que a gente criou para medir o tempo. O tempo pode ser pensado em várias perspectivas. Tempo da natureza, o tempo psicológico, tempo histórico, é tudo diferente. Agora, a dinâmica do tempo de desenvolvimento espiritual, ele pode ser atrasado ou adiantado pelas ações humanas. Tentem imaginar quantas casas nós andamos para trás quando ocorreu a Primeira e Segunda Guerra Mundial. A gente voltou. Lembra do Banco Imobiliário, né? Você pega a cartinha, volte 10 casas, né? É um revés, né, que a pessoa tem. Sorte ou revés? Aí o revés você volta 10 casas. É assim. Nesse problema que a gente arrumou, coletivo, né, que foi uma tragédia, principalmente a Segunda Guerra Mundial, os números, a estimativa gira em torno de quase 50 milhões de óbitos entre militares, civis, principalmente civis, o maior número é civis. Foi uma hecatombe na Terra. Mas pela dureza dos nossos corações, não é isso que Jesus fala? Pela dureza dos nossos corações. Então são chegados os tempos de mudança. Mas sem sombra de dúvida que a responsabilidade maior é nossa. Esses espíritos que ainda continuam na perspectiva o mal pelo mal. Allan Kardec usa essa expressão, o mal pelo mal. É aquele que se compraz. E isso fala muito, tá? Porque muitas pessoas estão hoje cometendo equívocos, mas não é o mal pelo mal.
E aí a gente entra no papel da educação e de uma série de coisas que pode vir a transformar aquela criatura. Assim como a questão da religião. Quantos não se transformaram? Por estarem ali no caminho, pela falta de orientação, pela falta de uma família ali que possa orientá-lo, uma base familiar. E aí esse espírito, pela sua fraqueza, ele sucumbe e vai e segue aquele caminho que ele deveria seguir. Isso é um fato. Agora, existem aqueles espíritos que é o mal pelo mal. Ele se compraz. É um egoísmo latente, aonde ele só pensa nele, no conforto e no luxo dele e daqueles que estão em sua volta. E aí a gente não precisa nem entrar exatamente na exemplificação do que a gente percebe na sociedade. Esses espíritos estão nesse processo de emigração. Porque imigração é um conceito que diz o quê? É o movimento de pessoas de um país para o outro, não é isso? Vamos pensar de um planeta para o outro. Então esses espíritos, eles desencarnam e acontece o que com eles? Eles reencarnam aqui? Sim ou não? Não. E não necessariamente, diz Allan Kardec, tá? Eles vão exclusivamente para mundos primitivos. Ele não usa essa palavra. Isso aí é a gente que fala no movimento espírita. Pelo menos aqui na Gênesis, tá, pessoal? De repente, lá na Revista Espírita, a gente vai achar ele falando, usando esse termo. Aqui, no texto, ele não fala isso. Ele fala de mundos inferiores. O nosso planeta é um mundo inferior, mas é um planeta de prova e expiação. Então, muitos desses espíritos... Por quê? Porque a nossa ideia punitiva é sempre assim, né? A punição, ela é uma matriz que está dentro, entranhado no nosso espírito, né? E a gente quer sempre o pior para o outro quando a gente fala de punição, né? Então, quando a gente fala desse termo e estuda, a gente vai dizer o quê? Esses espíritos que saem da Terra, eles vão para o planeta da Era das Cavernas, né? Não é assim? Não necessariamente. Kardec fala planetas inferiores. Muitas vezes são planetas que podem estar, inclusive, no momento anterior da realidade da Terra agora, porque a gente não está num momento de transição. Mas a Terra, no período medieval, que era um mundo extremamente difícil, uma realidade social terrível, já era um planeta de prova e expiação. Qual é a virada do planeta Terra para mundo de prova e expiação? É a chegada do Cristo na Terra. O Cristo. O Cristo, quando vem, ele vem com um projeto de quê? Aonde a gente vai achar essa narrativa que nos ajuda? É a narrativa de um espírito, mas nos ajuda. Que é do Emmanuel. Lá no livro A Caminho da Luz. Lá ele fala, a vinda de Jesus à Terra é um projeto para que a Terra atingisse a sua maioridade. Ali próximo de Jesus chegar, a Terra estava com 17 anos. Para completar 18, só ia completar se chegasse Jesus. E esse projeto divino da vida de Jesus é esse o objetivo. Então a mensagem de Jesus é justamente a partir do seu evangelho, dos seus atos amorosos a todo momento, é justamente para quê? Para deixar para a gente uma cartilha de como a gente deve fazer para que a gente possa ser feliz. Feliz. Na última questão do Livro dos Espíritos, eu vou ler, porque a questão é tão importante para que a gente não possa deixar de falar todos os elementos necessários que estão nessa questão. Não vou ler a questão toda, só o primeiro parágrafo, mas é uma questão marcante. Allan Kardec pergunta o seguinte, 1019, última questão. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Ele começa com jamais. Jamais é uma palavra forte, né? Ela fecha a questão. Nunca, jamais, né? Não tem jeito. Não é assim? Muitos acham que o planeta Terra é o quê? Não tem redenção, né? Tem escolas filosóficas, né, do pessimismo, por exemplo, tem redenção no planeta Terra. Vamos vivendo, vendo o que vai dar, né? Mas isso não tem mais jeito, não. Inclusive, muitos religiosos acham o quê? O projeto faliu. Não é assim? O projeto faliu,
Olha, tem que vir um hecatombe, um cataclismo, acabar com tudo, começar tudo de novo, não é isso? E aí a gente já lembra logo da questão nuclear, né? Só vai sobrar as baratas, né? Se não é isso a teoria? Elas são mais resistentes, né? Enfim, o projeto acabou. É isso, gente. Algum momento Allan Kardec fala isso, quando ele fala de são chegados os tempos. Mas por que a gente cultua isso em determinados momentos no movimento espírita? Por quê? Não, né, irmão? Muito bem. Ó, depois bota um ponto para a Ivonete, viu? Bota um pontinho para a Ivonete lá. Exatamente, exatamente. São médios que perturbam, não é isso? Que trazem as mensagens de quê? Cataclismo. A última que chegou até mim é que a costa do Rio de Janeiro ia acabar toda, né? O litoral do Rio de Janeiro. Ó, vocês estão enrolados, viu? Itaboraí também, tá pertinho, tá enrolado também. Na água vai chegar lá, né? Tá enrolado. Maricá, litoral do Rio de Janeiro, tá frito, né? Não é isso? E aí eu pergunto, em algum momento Allan Kardec fala de cataclismo, no capítulo 18? Em nenhum momento. A transição planetária não se dará por cataclismo, catástrofes, fenômenos sobrenaturais. Jesus vinha numa carruagem dourada de fogo, queimando todos aqueles que não aceitaram, né? Toda aquela questão. Não! Allan Kardec não fala isso. O processo de a transição do planeta para um mundo melhor é um processo. O que significa a palavra processo? É algo que tem o quê? Etapas. Não é isso? Tem um contínuo. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? A transformação do planeta se dará através de um processo natural. Não haverá fenômenos extraterrenos que resolva aí a nossa dificuldade, né? Vocês já ouviram falar da teoria do planeta chupão? Já ouviram? Os mais antigos lembram, né? Não precisa ser muito antigo não, tá, Sérgio? Essa teoria é da década de 90, não é da década de 60 não, é da década de 90, né? Planeta chupão. Eu lembro, porque eu já escutei isso, inclusive assim, em estudo espírita, né? Alguns companheiros respeitáveis falando, né? Porque é aquela questão do esotérico e de outras realidades que entram dentro da doutrina espírita e acabam ficando, né? Até em palestra. E até em palestra, olha lá, que coisa, né? Então a teoria do planeta chupão é o seguinte, é que tem um planeta chegando próximo à Terra que vai sugar todos os espíritos que não querem nada com a hora do Brasil. E aí eu fico pensando, quem vai ficar aqui, Sérgio? Quem vai abrir a casa espírita? Vai ser difícil, né? Então imagina só, gente. Isso é o quê? Isso são teorias que trazem pra gente o quê? O medo. E a gente precisa disso? Voltando à quarta parte do livro dos Espíritos, da esperança e consolação. Da esperança e consolação. Então a gente precisa levar esperança para as pessoas, não é desespero. Será que a gente não entende que as pessoas não vão aprender a partir do medo? Porque ao longo da tradição humana ocidental, o medo sempre foi a principal ferramenta educativa. Não é isso? É só a gente ver os tormentos que a gente enfrenta, inclusive com muitas das questões que não era para enfrentar, por conta do medo utilizado como ferramenta educativa. Olha a questão do sexo, por exemplo. Olha como é que a gente lida mal com isso. Por quê? Porque ele foi demonizado a todo momento ao longo da tradição da história da humanidade. Falando do mundo ocidental, é claro, que a gente pode falar com mais propriedade. A gente está falando do planeta inteiro. Então até hoje isso é um tormento para a gente não consegue lidar com isso. Claro. Porque a gente não entende, né? Essa questão. Eu estou dando esse exemplo, mas tem vários outros. Então a gente precisa o quê? Se afastar disso. Não é isso? Tem gente até hoje que tem medo dos espíritos, não tem? Hã? Por que espírita não pode ter medo dos espíritos, Rafael? Não pode, não? Espírita não deve, mas ele tem a obrigação de não ter medo? Ué? Você vê espírita às vezes, Maristela? Ah, olha lá, ó, viu? Já viu uma vez?
Mas tem que, com o tempo você aprende. Kardec fala que com o tempo aprende, mas o medo, inclusive, é um efeito inibidor do processo mediúnico. Mas aquele que tem a mediunidade bem aguçada não tem jeito, ele fecha o olho e vê do mesmo jeito, não é isso? Ele vê, não tem jeito, né? Então tem uma historinha do Richard Simonetti, que ele conta no livro Quem Tem Medo dos Espíritos, não sei se vocês conhecem, né? Que tinha um rapaz que tinha muito medo dos espíritos. Ele morria de pavor de ver um espírito. E ele morava próximo de um cemitério. O cemitério era uma quadra depois. E ele tinha dificuldade de condução pelo lugar que ele morava, então o pessoal chamava ele às vezes para uma festa, alguma coisa, ele não ia. Porque ele sempre tinha medo de ter que voltar tarde, como ele viria a pé, ele teria que passar em frente ao cemitério. Quando ele passasse em frente ao cemitério, ele poderia ver um espírito, não é isso? Aí teve um dia que ele foi para uma confraternização escolar e ele perdeu a hora. Quando ele olhou, ele falou, meu Deus do céu, são meia-noite, e agora? Tentou arrumar carona, não conseguiu. Falou, não tem jeito, vou ter que enfrentar, né? E aí ele foi andando ali, né, sorrateiramente, né? Caminhando devagar, com cautela. E aí quando ele estava próximo ao cemitério, vinha um senhorzinho, devagarzinho andando, né? Ali tranquilo. Aí falou, boa noite, boa noite. O senhor vai para lá? Vou. Eu vou com o senhor. Né? Porque é aquela coisa, né? Quem tem medo, quando você tem com medo que você está com alguém, você enfrenta melhor, né? Assim? Eu, quando era criança, eu tinha medo de no quintal, eu pegava o gato, botava no colo. Quem já fez isso? Como se o gato fosse me proteger de alguma coisa, né? O gato ia me arranhar se tivesse alguma coisa, né? Ia ser pior ainda. E aí ele foi com o senhor caminhando ali devagar, e ele junto, eles foram conversando. E aí quando foi chegando no próximo cemitério, ele falou, olha, eu vou confessar uma coisa para o senhor. Na verdade, eu estava esperando o senhor chegar, esperando alguém. É mesmo, meu filho? Porque eu tenho muito medo dos espíritos, de ver um espírito. E aí ele olhou para ele e falou, ah, meu filho, não esquenta não, eu quando era vivo eu também tinha medo. Então o medo dos espíritos, medo de ver um espírito é algo normal. Por quê? Principalmente para aquele que não vê. A gente fala dessa realidade a todo momento, né? A gente sabe disso, mas a gente tem dificuldade em lidar com isso. Isso é algo natural. Para aquele que está exercendo a mediunidade, aquele que está na casa espírita, vai estudando, com o tempo ele vai se familiarizando e isso vai ficando, né, de uma forma mais natural. Tem aquelas crianças que já vai vendo desde pequeno, aí ele já vai se acostumando já de pequeno, né? Não tem jeito. E depois, quando cresce, continua, e aí ele vai ter que lidar com isso. Aí entender a mediunidade, a doutrina espírita, ela apresenta inúmeras ferramentas para a gente lidar com isso. Então isso é uma questão que faz parte da realidade espírita, né? Então muitos desses espíritos, como a gente falou, estão vindo e voltando. Mas esse processo de transformação é um processo natural. Allan Kardec usa a expressão, não haverá renovação integral. Tem gente que acredita nisso, né? Quem acredita no cataclisma lá, nas mensagens, né, que assustam, toda vez que vocês receberem, uma dica para vocês, toda vez que chegar no celular, ou no computador, no e-mail, seja lá onde for, alguma mensagem dita mediúnica atribuída ao espírito, não tem problema. Esse não é o problema. A grande questão é a leitura. É isso que Kardec fala, né? Mensagem espírita a gente pode receber a todo momento, né? É lógico, tem, né, momento, a gente tem a nossa vida, a gente não pode ficar com a vida perturbada, principalmente para aquele que é médium, né? Diante das nossas atividades, para ficar todo momento recebendo comunicação espírita. Se isso acontecer, tem uma coisa errada. E aí a pessoa, inclusive, se tiver esse tipo de problema, ela tem que chegar na casa espírita, busca o atendimento fraterno, a casa vai dar a orientação necessária para que a pessoa possa, inclusive, estudar a mediunidade, entender. Porque se ela é médium, quer dizer que ela tem que comunicar a todo momento. Tem um momento para fazer isso, né? Muito bem, né? Então, a comunicação dos espíritos, ela acontece a todo momento, né? Abrindo parênteses, a todo momento ela está acontecendo, ela pode vir a acontecer. Porque as influências, elas ocorrem toda hora, né? A gente está sentado aqui, está recebendo influência. Aqui eles recebem de uma forma mais direta e segura, quando conhece. Quando não entende, isso gera algum tipo de quê? De perturbação, desequilíbrio, certo?
Então, quando chegar a mensagem para vocês, analise e lê. Essa mensagem traz algum tipo de medo, terror? Descarta. Nem perde tempo. Só pelo título, né? O título às vezes já fala muito, né, Marli? Muito bem, mas às vezes o título pode ser envolvente, das esperanças e consolações. Aí você fica no título, você pode escorregar, não é isso? Então às vezes o título é envolvente, né? Até porque os espíritos que querem realmente derrubar a gente, eles chegam de forma envolvente, não é isso? Eles não chegam com capa, com chifre querendo assustar. Ele vai chegar de uma forma o quê? Né? Doce, meu irmão, meu irmãozinho, não é isso? E aí você, opa, é um bom espírito, é o meu guia espiritual. Às vezes é aquele que quer te jogar no buraco, né? Coitado. Isso acontece, a gente não sabe qual o propósito daquela criatura, daquele irmão ou irmã, né? Então, identificou. Não traz esperança, não traz consolação, não serve. O que vocês acham das datas? Já esquecendo disso, né, Sérgio? 2057, não é isso? Regeneração 2057? Alguns colocam que o Chico teria falado isso. Posso falar uma coisa para vocês? Eu tenho muita preocupação do que as pessoas dizem que o Chico, fulano, ciclano falou. Porque às vezes fulano não falou. Mas quando você coloca na boca da pessoa, aquilo ganha uma validade. E como o Chico tem uma presença muito marcante no movimento espírita e o seu trabalho, inegavelmente, foi um trabalho de muito profundo amor, tudo que o Chico fala tem validade. Mas eu vou ousar falar uma coisa para vocês. Se o Chico deu uma data, ele errou. Ele não deveria ter feito isso. Sabe por quê? Porque Allan Kardec, em nenhuma das suas obras, cita datas. E, inclusive, ele bate mais pesado, tá? Que ele diz no Livro dos Médios que os espíritos que dão datas, fazem prognósticos com revelações de determinados fatos que vão acontecer, com datas específicas, não são espíritos lúcidos e maduros o suficiente. Isso quer dizer que o Chico não seja um espírito maduro? É evidente que não. Mas o Chico, como espírito encarnado, e ali lidando com aquela gama de pessoas que estavam ali ao seu redor a todo momento, ele pode de alguma forma ter sido inquirido de falar alguma coisa ou de revelar algo, e ele, de forma ali naquele momento imatura, ter feito isso. Isso acontece. Isso pode acontecer com qualquer um. Então, datas... Quem garante que ele disse? Exatamente. Eu estou partindo do pressuposto que ele, de repente, tenha falado, mas como você bem colocou. Porque toda vez que a gente quer ter uma voz autorizada, a gente diz o quê? Não, porque o Kardec disse, não é isso? Kardec fala um monte de coisa, né? Não, porque segundo Emmanuel, no estudo, né? Aí você pergunta, irmão, qual o livro que você está falando? Ah, eu não lembro. Eu não lembro a obra, não. Aí a gente, no estudo eu falo, ó, não fala. Se você não lembra, é melhor não falar. A não ser que seja algo que seja bem conhecido, né? Que a gente sabe que está ali no livro Nosso Lar, no livro Beijo da Vida Eterna, aí tranquilo. Agora, se é uma informação duvidosa, que você está colocando na boca desse espírito e você não sabe qual é a obra que é, não fala. Não fala, porque você está comprometendo, não é só você, é a casa espírita, é quem está ali. Porque no estudo, muitas vezes, o que acontece? As pessoas que estão vindo a primeira vez, estão chegando, não é isso? E aí ela, às vezes, vai levar aquela informação, aquela pessoa, às vezes, não volta na casa espírita. Ela vai sair com aquela impressão que ela teve. É por isso que a gente fala tanto do acolhimento quando a pessoa chega a primeira vez. A gente não precisa pegar no colo. Se pudesse, né? A gente não vai pegar porque isso daí, né? É contraproducente a gente fazer isso, né? Até porque a gente não sabe nem a realidade que a pessoa está trazendo. Então, assim, mas se a gente puder ter todo o esforço necessário para acolher aquela criatura, para que ela se sinta bem naquele ambiente, e ter muito cuidado com aquela questão doutrinária que está sendo estudada, porque muitas vezes aquela pessoa é a única vez que ela foi na casa espírita. E dali até o fim da sua existência, se ela não retornar, ela vai falar, não, eu já fui na casa espírita. E lá eu vi isso, isso e isso. Olha que absurdo. Ele vai ficar com o absurdo. Ele vai ficar com o planeta chupão, né? Ele vai ficar com o cataclismo.
ele vai ficar com a tragédia. Essa é a realidade. Quantas vezes a gente entra na casa espírita e as pessoas não percebem a gente? Parece que a gente está desencarnado, né? Já aconteceu isso com vocês? Quem faz exposição sabe o que eu estou falando, né, Sérgio? Já aconteceu conosco, mais de uma vez. A gente entrou na casa, sentou e ninguém viu a gente. Parece que estava desencarnado. E as pessoas estavam ali. Lembra da passagem de Jesus, de Marta e Maria? Né? Então, Maria ficou com a melhor parte, né? A Marta estava lá aflita, tentando arrumar a casa. Então, tá ali os tarefeiros igual Marta. Para lá e para cá, aquele sufoco, aquela dificuldade, tem pouco trabalhador, a gente sabe, né? Então tem que a pessoa bate o escanteio e tem que correr para cabecear, né? Essa é a realidade da casa, a gente sabe, mas tem que ter ali alguém com essa missão de acolher aquela pessoa. Então já teve vezes de a gente ir fazer palestra, a gente sentar, e quando chegasse próximo do horário, a gente está vendo as pessoas aflitas, alvoroçadas, né? Principalmente aquele, Ivonete, que está na responsabilidade de assumir, né? Esse, então, está quicando. Meu Deus, o Sérgio não chega. Né? Rezando aí, quase buscando em casa, né? Já tem gente que foi buscar o palestrante em casa, né? Eu estou com o carro quebrado. Não, eu te busco aí, né? Para não ter que fazer a palestra. E aí, e a pessoa lá alvoroçada, né? E aí eu fiquei com pena, né? Porque eu estou vendo ali a angústia da pessoa. Irmã, eu que vou fazer a exposição, a palestra. Ai, meu Deus, você é o Luiz Maurício, por quê? Aí eu fiquei pensando o quê? O problema não sou eu. Entendeu? Não precisa ter tapete vermelho pra gente, não tem problema. Pelo amor de Deus, que não tenha. A grande questão é, eu me coloquei sendo alguém que chegou a primeira vez na casa. Essa pessoa chegou como desencarnado, sentou e ninguém viu. A não ser o médium. Então olha aí como é o efeito complicador. Então não adianta a gente falar de fraternidade se naquele espaço aonde a gente tem uma obrigação. Estou falando uma fala em positivo, mas tem que ser assim. Na casa espírita, pelo menos aqui, pessoal, por favor, a gente tem a obrigação de ser fraterno. Porque se a gente não consegue ser fraterno aqui, do portão para fora, o desafio vai ser maior ainda. Claro que nós somos espíritos em aprendizados. Claro que a gente tem que ter tolerância e amor com aqueles que ainda estão caminhando, chegando, né? A gente sabe disso, a gente sabe desses desafios. Mas esse deve ser um exercício constante nosso. Desse esforço. Para que as pessoas, quando cheguem bem. Então, a geração nova, do texto de Allan Kardec, último item do capítulo 18 da Gênesis, fala sobre muitas coisas, mas sobre transformação. Transformação pelo amor. Esses espíritos excluídos, né, não vão ser sugados, não reencarnam aqui mais. Mas eles podem voltar, sim ou não? Podem, devem voltar. Muitos desses são nativos daqui. Qual é o sentimento que sente alguém que é exilado do seu próprio lugar, aonde ele criou o seu espaço de convivência, aonde ele nasceu? Tristeza, não é isso? Emmanuel fala sobre isso quando ele cita a questão dos exilados de Capela, fazendo um comparativo com a questão da tradição, né, judaica, da ideia do paraíso perdido. Então, o paraíso perdido é o planeta perdido, é o orbe perdido, onde você não pode ficar mais ali pela sua indisciplina. Kardec faz uma analogia interessante no final desse texto, quando ele cita um regimento. Fala isso. Imagine um regimento. Ali um batalhão, vários soldados. Aquele é um regimento de militares indisciplinados. Como que se dá a transformação? Você vai trocar o batalhão todo? Ele fala, não é producente. Por quê? Até porque aquele problema você vai transferir para outro lugar exclusivamente. De uma forma, não vai resolver. É mais fácil você solucionar o problema, para que ele não vire problema em outro local. Então, o que ele diz? Você troca 3 militares, depois 5, depois 10, depois 15. E esse processo vai gradualmente acontecendo. Uma hora, o que vai acontecer? Na questão 1019, que eu não falei a resposta, que os espíritos respondem. Novamente, poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? O bem reinará na terra
quando entre os espíritos que o vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Esse é o primeiro pedacinho do primeiro parágrafo. Essa resposta é grande. Então é assim que vai ter o reinado do bem. Imaginando essa questão desse regimento, você vai trocando. Uma hora você vai ter um número muito maior de soldados disciplinados do que indisciplinados. Automaticamente o indisciplinado ele vai o quê? Se corrigindo. Para esses que não querem se corrigir, o que acontece? Vai lá para outro batalhão, não é isso? Bem longe da sua casa, com bastante dificuldade, aonde não tem os recursos que aquele batalhão tinha. Imagina uma escola, né? Na semana passada estive aqui fazendo, né, exposição, aí eu toquei e falava sobre isso, né? Aquele aluno que estuda do lado de casa, na escola. Mora ali, mora aqui, do ladinho de casa, aqui próximo. O processo tem que ser heterogêneo, né? A fim de que o bom possa influenciar. Claro, por isso que ele é gradual. Você vai substituindo nesse processo educativo para que aquele que ainda está remitente, ele tenha também uma chance de se melhorar. Porque ele está ali sob a influência do bem próximo dele. Agora, aquele que insistentemente continua malbaratando as suas oportunidades, esse é convidado, como dizia antigamente, os antigos vão lembrar, era jubilado, não é isso? Hoje em dia ninguém lembra disso, né? O aluno era jubilado. Não existe mais isso, né? Não tem nem expulso, né? Ele só é retirado, né? Ele é retirado daquela comunidade escolar, não é isso, Ivete? Mas aí ele vai para onde às vezes? Ele vai lá pro espraiado, né? Ou então vai ficar longe de casa. Não que o espraiado seja ruim, tá? Por favor. Mas ele fica longe de casa. Ele vai ter dificuldade de locomoção. Ele vai estar numa comunidade escolar que de repente não tinha aqueles recursos que tinha, onde ele estava sendo educado. É essa a realidade. Não necessariamente. Não necessariamente. Não vai piorar não. Sabe por quê? Porque ele, quando vai para lá, ele tem as dificuldades morais dele, mas ele leva também o aprendizado que ele conquistou aqui. Então ele passa a ser uma ferramenta de mudança em algumas questões que lá não existem. E outra coisa, a dor, ela é educativa, é um processo pedagógico. Então ele não vai piorar necessariamente não. Até porque lá, esse espírito, Allan Kardec fala sobre isso, ele estará sob a responsabilidade dos amigos espirituais. Não é simplesmente pegar e tirar o problema dali. Não é isso. A gente está falando de filhos de Deus. A gente está usando a analogia da escola só para a gente poder ter um entendimento. Assim como Allan Kardec citou o regimento. É somente para isso. Tá? E aí, para finalizar, eu não vou me aventurar em cantar, né? Que eu não sou bobo. Depois deles aqui, aí tem a Carol ali também, né? Mas aí, como a gente está falando, né, de esperanças e consolações e de chegadas e partidas, a gente lembra de que música? Chegadas e partidas. Fernando Brant e Milton Nascimento, né, que a letra é deles. Eu não vou ler aqui a letra toda e cantar em hipótese alguma, né? Mas vou pegar o refrão porque é bem interessante e vocês vão sentir aí um sentimento bom, né? Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Olha eles aí. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. Não é isso? Muita paz para vocês. Muita paz, que Deus abençoe. Um abraço a todos.